para o nosso canal Teologia com Simplicidade. Nós vamos falar um pouco hoje sobre história da igreja cristã no primeiro século. Nós já falamos da plenitude do tempo, ou dos tempos, e a contribuição romana para a vida de Cristo. Já falamos sobre a plenitude dos tempos e a contribuição grega e a contribuição judaica. E na influência romana, política, na influência grega, influência da razão, do pensamento, da sabedoria, e na influência do judaísmo, foi que nasceu ou que iniciou a igreja do primeiro século. E quando nós falamos de igreja do primeiro século, a visão de igreja hoje não é igual à visão de igreja na época. Porque hoje, quando pensamos em igreja, pensamos em prédio, ou prédios, ou templos. E a igreja não iniciou assim. No início, a igreja, a palavra eclésia, do grego, ela era conhecida ou representava o corpo de Cristo. A igreja universal, a igreja composta por todos os eleitos de todas as épocas, de todo o universo. A igreja é corpo de Cristo. Mas a palavra eclésia aparece no segundo contexto: assembleia, reunião. E a palavra eclésia aparece, que é igreja no grego, num terceiro sentido, num terceiro contexto, como igreja local. Então, um membro da igreja local, ou da igreja universal, da igreja invisível, da igreja corpo de Cristo, provavelmente ou deve também ser membro de uma igreja local, de uma assembleia, de uma comunidade, onde os santos se reúnem. E esta igreja que nasceu e que foi fundada por Jesus e que começou a ter a sua consistência na época do Pentecostes, já no primeiro século, nos primeiros 100 anos, essa igreja ela sofreu diversos problemas, diversas perseguições, além da perseguição romana, além dos problemas com a cultura grega, com os deuses gregos, com os deuses romanos. Havia também um problema com os judaizantes, os cristãos judaizantes. Você pode dizer, mas pastor, você já falou sobre a história, a plenitude dos tempos e a contribuição romana e a contribuição grega e a contribuição judaica positivamente? Sim, mas você lembra que eu disse que os romanos contribuíram positivamente com o sistema político, com o sistema organizado, com o seu exército, com o seu sistema de ferrovias, as viagens marítimas eram protegidas pelo exército romano. Eu falei para você que os gregos contribuíram com o idioma, com o dialeto, com o grego koineu, o grego comum que o Novo Testamento foi escrito, e com a sabedoria, com o intelecto, uma contribuição positiva. Mas eu falei também que houve uma contribuição positiva dos judeus, que era a única nação que cria num só Deus, que era uma nação e um povo monoteísta, porque cria num só Deus. Era o único povo que anunciava a esperança e a vinda do Messias. Era o único povo que tinha um livro sagrado, ético, que trazia a lei, que trazia as profecias, que trazia a história. E esse povo judeu, e a Bíblia vai dizer que a salvação vem dos judeus, Jesus era judeu, eles contribuíram positivamente com o sistema de reunião, com o sistema ético, com o sistema... Já havia as sinagogas onde as pessoas congregavam e se reuniam, e isso foi uma contribuição positiva.
Por outro lado, eu disse nos primeiros vídeos que gravamos para o nosso canal que havia uma contribuição ou havia algo negativo, tanto na questão dos romanos, como dos judeus, como dos gregos. A questão negativa dos gregos era querer buscar ou compreender Deus pela razão, pelo intelecto. A posição negativa em que a igreja nasceu no meio da questão grega, do helenismo, era pela questão dos vários deuses que a cultura grega tinha ou que os gregos tinham. Essa é a parte negativa, a questão do gnosticismo, que foi algo que se expandiu ainda no primeiro século e era uma perseguição ou algo prejudicial para a igreja e para o evangelho, na questão de que para os gregos ou para os gnósticos o corpo era mau e a alma era boa, mas a alma estava presa no corpo e que a libertação da alma desse corpo era o perfeito. E essa era a questão gnóstica, dos sacrifícios, da mortificação do corpo, da carne, e a mistura de cristianismo com judaísmo, com a cultura grega, e gerava um gnosticismo prejudicial. Já na questão dos romanos, a perseguição que dava-se porque havia o culto aos imperadores, aos deuses romanos da época. Então houve a perseguição. E a questão dos judaizantes, eram os cristãos, judeus cristãos ou cristãos judaizantes, que queriam continuar ou receberam Cristo, mas queriam continuar cumprindo a lei. E Paulo teve e foi muito perseguido pelos judeus por essa questão, porque o apóstolo Paulo ensinava a apostatar de Moisés e da lei de Moisés, a romper com o sacrifício, com a circuncisão. E a igreja do primeiro século nasce nesse contexto grego, romano, helenístico, judaizante, deuses romanos, culto ao imperador, cristãos judaizantes. E nesse contexto, a igreja nasce, já nasce enfrentando perseguições, enfrentando oposições. O apóstolo Paulo, ou Saulo de Tarso, foi um que perseguiu, porque para ele o cristianismo era uma seita, era uma facção, era uma seita que ameaçava o judaísmo e que era herética e que era contraditória, uma aberração, porque ia contra contra os ensinamentos judaicos na questão de apostatar de Moisés, na questão de crer em Cristo como Messias, como Deus e como ressuscitado, e que os judeus não aceitaram Cristo como o Messias, como o Salvador. Porém, a igreja unida, perseverante, a igreja que estava edificada, a igreja que perseverava na doutrina, a igreja que perseverava na comunhão, a igreja que perseverava no partir do pão, a igreja que tinha tudo em comum, a igreja de Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, eles estavam unidos, eles tinham temor a Deus, eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, vendiam propriedades e depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos para ajudar e manter e suprir a necessidade dos irmãos, dos cristãos carentes. Agora, para ser mais específico, esta igreja do primeiro século, quando falamos de história da igreja do primeiro século, temos que, como dizem alguns historiadores, nos despir do que é a igreja para nós agora. Igreja para nós agora, ou para grande parte dos cristãos, é um prédio, é uma instituição, é um templo feito de mármore, de pedra, de cimento, enfim. Porém, noção de igreja do primeiro século não era assim. Como eu disse, a palavra eclésia é uma assembleia, é uma comunidade, é uma reunião de santos. Corpo universal, o corpo de Cristo, igreja invisível,
composta por todos os eleitos. Porém, esta igreja, ela congregava, ela se reunia. E o que muitas pessoas não sabem é que elas se reuniam, eles se reuniam, os cristãos, nas casas, ou às vezes nos porões das casas, às escondidas por causa da perseguição. Quando a perseguição cessava, se reuniam nas praças. Só que esse é o contexto da igreja do primeiro século. Depois vem a igreja do segundo século, que enfrenta uma série de problemas. A igreja do terceiro século é onde vem a institucionalização da igreja. Igreja e Estado. E a questão onde entrou os templos pagãos daquela época. Porque o que nós precisamos entender é o seguinte: igreja é um corpo, não é um prédio. Igreja é uma comunidade, não é um prédio. Igreja, a palavra grega eklésia, aparece como corpo de Cristo, composto por todos os eleitos de todas as épocas, aparece como assembleia e aparece como uma comunidade, como uma igreja local, como era a igreja de Corinto, como era a igreja de Éfeso, dos Tessalônicos, dos Colossenses, dos Filipenses, as igrejas da Galácia, que não eram denominações como são hoje, não eram CNPJ como é hoje, não era um prédio como é hoje, era comunidade. Porém, no nosso objetivo aqui falar de história da igreja, é explicar que a igreja congregar num prédio não faz dela algo herético religioso, como alguns pregadores e até alguns da graça defendem. Querem que a igreja volte ao tempo primitivo em congregar nas casas. Agora eu pergunto, uma comunidade de 1.000, 2.000, 3.000 irmãos cabe numa casa? E por que a igreja primitiva congregava nas casas? Por causa da perseguição. Pela questão do início da igreja. O que eu não posso é dizer que a igreja é um prédio, é um CNPJ, ou uma empresa vendendo o evangelho como mercadoria, ou o pastor sendo um empresário. Isso é que não pode. Porém, no meu caso, a nossa igreja ou prédio está situado na Rua Barão do Rio Branco, 2145, centro de Fortaleza. Não é a igreja, é o prédio onde a igreja congrega. E por causa das leis do nosso país, tem que ter um nome, tem que ter um CNPJ. Porém, isso não nos faz pagãos, nenhuma instituição pagã, porque a igreja está fundamentada sobre Cristo e no Evangelho de Jesus Cristo, e tem um pastor constituído por Cristo para apacentar e pregoar. Então não podemos generalizar ou querer que a igreja volte a ser como era na igreja primitiva, até porque os irmãos que querem que a igreja volte a ser como a igreja primitiva não querem perseverar na doutrina, nem na comunhão, querem viver separados, nem no partir do pão, são egoístas, nem na contribuição. Se questiona hoje porque se dá 10% de dízimo, imagine se fosse como na época primitiva, que quem tinha 2 casas vendia uma e depositava aos pés dos apóstolos, quem tinha 2 terrenos vendia um e depositava aos pés do apóstolo, tinham tudo em comum, repartiam tudo entre si. Então querem voltar só para a questão das casas, porque não quer congregar numa instituição ou num prédio para não ser submisso a ninguém. Então, quando se fala de história da igreja, tem que se ver todo esse contexto. Porém, a igreja primitiva nasceu nesse contexto cultural, político, filosófico, político romano, religioso, judaizante, filosófico das filosofias gregas, enfrentou os cristãos judaizantes, teve que enfrentar o problema dos deuses gregos, o problema do gnosticismo, mas esta igreja venceu todos esses obstáculos e continuou crescendo, continuou unida, continuou perseverante, continuou vivendo o evangelho e com a missão do apóstolo Paulo, separando o judaísmo de cristianismo, lei de graça, o antes da cruz e o depois da cruz,
E a igreja cresceu e se expandiu, e o evangelho era anunciado por toda parte. Quando chega, e nós vamos falar sobre isso, o século II e o século III, chega a institucionalização, entra várias heresias, mas a igreja continuou perseverando e enfrentando esses desafios. Então, nós estamos fazendo aqui uma pequena introdução sobre a história da igreja do primeiro século, para que os irmãos compreendam o que é igreja, o que era a noção de igreja. Era uma comunidade, era uma reunião de santos, era uma eclésia, uma assembleia, não era um prédio, não era uma instituição. Porém, com o passar da história, surge a necessidade, por causa das leis do nosso país, pela questão organizacional, eclesiástica, de ter um prédio para a igreja congregar, de ter pastor e ter administração, que isto não faz da igreja pagã. O que faz o paganismo é o fugir do evangelho, da palavra, do que está escrito. O paganismo é dizer que o homem se salva por obras, por livre-arbítrio, por decisões suas. O que é pagão é o homem ou o pastor se colocar como mediador. O que é paganismo é achar que a salvação se dá por indulgências, por obras e por coisas que foram infiltradas na igreja a partir do terceiro século, e que quando a reforma veio em 1517, no século XVI, houve a reforma luterana, a reforma calvinista, e a igreja volta ao evangelho, a graça de Deus, a justificação pela fé. Então a nossa proposta no nosso canal Teologia com Simplicidade é, nesses próximos vídeos, tratar da história da igreja do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, e esclarecer algumas coisas sobre a igreja de Jesus, que é um corpo invisível, universal, uma igreja composta por todos os eleitos, porém é também a palavra eclésia, que é a igreja do grego, aparece como igreja local, que é uma necessidade de congregar, de estar em comunidade, de estar em comunhão, porque Paulo falava sobre isso, inclusive quando ele mandou a carta aos Romanos, ele queria estar em comunhão com os irmãos, e aparece como assembleia, a reunião dos santos, uma igreja local, e como corpo invisível de Cristo. E se a igreja é membro do corpo invisível de Cristo, há uma necessidade de que se participe da assembleia, de que se congregue numa igreja local, para amar e ser amado, ensinar e aprender, para compartilhar os dons espirituais, os dons da graça de Deus, para poder aprender, ensinar, amar e ser amado, cooperar, contribuir, como membro, fazer parte do corpo e dar frutos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo.